Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. No meio desse novo entusiasmo pela exploração espacial, a cientista-chefe da NASA, Ellen Stolfan, fez uma declaração arrojada a respeito da descoberta da vida extraterrena. Eu acho que vamos ter fortes indicações de vida fora da Terra daqui a uma década. E que nós vamos ter prova definitiva daqui a 20 ou 30 anos. Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório para avaliar as implicações da descoberta de evidências de vida extraterrestre. Devido às conclusões do relatório, os pesquisadores acreditam que se decidiu, antes das missões lunares, que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, e o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo? A dedução é que a NASA sabia de tudo isso e que uma das razões de enviarem a missão para lá foi que os astronautas da missão Apollo poderiam obter mais informações na Lua. Existem, inclusive, várias missões planejadas para Marte atualmente em desenvolvimento por organizações tanto privadas quanto públicas. Quando observamos essa declaração e comparamos com as novas missões lunares e marcianas que estão por vir, nós temos razão de acreditar que podemos estar sendo preparados gota por gota para a confirmação pública e aberta da realidade de um programa espacial secreto que existe desde o século XX e só agora está sendo revelado para nós. Desde a origem da civilização, a humanidade atribui suas origens aos deuses e outros visitantes das estrelas. E se isso for verdade? Parece que todas as culturas tentavam se comunicar com algum tipo de pessoa do espaço. E se quando atravessarmos aquela parede, encontrarmos o verdadeiro tesouro nos esperando lá dentro? Com a tecnologia que já foi e está sendo desenvolvida neste momento, a arqueologia terá de aceitar o fato de que nós recebemos a visita de extraterrestres no passado remoto. O Instituto de Tecnologia da Califórnia publicou um estudo afirmando que descobriram um verdadeiro nono planeta além de Plutão. Os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se a resposta for afirmativa, uma nova evidência pode revelar de uma vez por todas que nós não estamos sozinhos? E que a prova de que os extraterrestres visitaram a Terra esteja ao redor de todos nós? Para todo lugar que você olha, há monumentos que os arqueólogos não faziam a menor ideia de que existiam. E eles afirmam que com nova tecnologia, nós vamos descobrir mais indícios do que já descobrimos até hoje. Foi encontrada água líquida em Marte. O telescópio espacial Hubble da NASA fez importantes confirmações em estudos sobre planetas fora do sistema solar. Gliss 581 é o exoplaneta mais parecido com a Terra que já descobriram. Se a NASA fosse nossa protetora aqui, a guardiã desse grande segredo sobre os OVNIs, de forma alguma eles disponibilizariam essas filmagens para o público em primeiro lugar. Já houve casos em que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido e a NASA não quis que o mundo visse isso. Em janeiro de 2015, a NASA estava com uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, quando um objeto misterioso apareceu no fundo da filmagem. Então, após uma fração de segundo, a transmissão é cortada repentinamente. Tudo fica offline. Depois de aproximadamente 5 minutos, a transmissão é retomada. E você vê no vídeo que o objeto, seja lá o que fosse, desapareceu. Se algo catastrófico vier a acontecer, isso com base nas catástrofes de ônibus espaciais já ocorridas, as famílias não necessariamente querem ver isso ao vivo. Acredito que outro ponto seja que não há qualquer segredo sobre a existência de satélites militares secretos, por exemplo. E, mais uma vez, às vezes esses atrasos de transmissão sejam apenas para
garantir que nenhum desses projetos secretos seja inadvertidamente exposto ao mundo. Faz sentido afirmar que depois de todos esses casos de avistamentos, realizar transmissões ao vivo para o mundo, que qualquer pessoa pode sentar e ver em tempo real à medida que tudo ocorre, é problemático. Por isso eles estão realizando essas transmissões que eles alegam ser ao vivo, provavelmente com um enorme atraso. Isso, de certa forma, diminui a quantidade de evidências para os investigadores, porque convenhamos, há cada vez mais provas de que algo está acontecendo. Isto só foi possível por causa da nossa tecnologia moderna. E a mesma coisa se dá na astronomia. Por causa do telescópio Hubble, nós descobrimos mais de 2.500 exoplanetas, nome como são conhecidos os planetas que ficam fora do nosso sistema solar. É a mesma coisa com a genética. Está tudo interligado. Nós deveríamos finalmente compreender como interligar todas essas coisas. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Hoje, os arqueólogos dispõem de várias novas tecnologias. Radar de penetração no solo, imagens de satélite, até mesmo acesso ao Google Earth. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Tudo isso é um benefício tremendo para os arqueólogos. E agora eles estão descobrindo coisas que nós nunca imaginamos que existiam. A ciência, no fim das contas, é um sistema de que se baseia em certa evidência. Mas quando uma nova evidência surge, numa investigação científica autêntica, você precisa incorporar essa evidência no modelo que está construindo. Se observarmos as descobertas recentes, veremos os avanços mais revolucionários e, quando entrarmos lá, encontrarmos artefatos que podem ser indiscutivelmente extraterrenos. Nós podemos estar prestes a localizar evidência incontestável da intervenção extraterrena no nosso passado distante? E o que nós vamos ver aqui é, eu acredito, a publicação de evidência protegiu o envolvimento de extraterrestres nos assuntos humanos? Conforme evoluirmos como humanidade, vamos nos dar conta de que o que foi ensinado no passado pode não ser o que será ensinado no futuro. Nós vamos continuar a aprender novas coisas sobre as civilizações passadas e novas coisas sobre o que poderia ter sido as civilizações futuras também. E temos que concluir que não estamos sozinhos no universo e que recebemos e vamos continuar recebendo visitas de extraterrestres. Com a tecnologia que já foi e está sendo desenvolvida neste momento, a arqueologia, no fim das contas, não terá outra opção senão aceitar o fato de que nós recebemos a visita de extraterrestres no passado remoto. Maio de 2014. Pesquisadores da NASA, em conjunto com os cientistas do SETI, publicaram um manual listando arqueólogos e antropólogos que buscam evidências de comunicação extraterrestre. Estamos tentando mandar uma mensagem para os alienígenas e, como não sabemos nada sobre eles, precisamos ser bastante objetivos. Se estamos lidando com inteligências avançadas, precisamos supor que todo o universo, todos os sistemas solares, todas as galáxias, devem ter o que chamamos de um padrão. Luas, sóis e céus seriam o denominador comum. Algo está tentando dar aos humanos lições de astronomia. Mas por quê? Poderia haver uma mensagem codificada que revele algum importante ponto de virada no futuro da humanidade? Wiltshire, Inglaterra. Aqui está um dos monumentos de pedra mais misteriosos da Terra, Stonehenge. Há séculos, ele intriga os arqueólogos. Mas, em setembro de 2015, a 3 quilômetros de distância, uma nova evidência recém-descoberta pode fornecer uma peça nova para este quebra-cabeça. Nas muralhas de Durrington,
a maior estrutura antiga ou fortificação circular do complexo de Stonehenge, do Reino Unido, os arqueólogos, usando o radar de penetração no solo, descobriram algo surpreendente. Quase 100 pedras monolíticas perpendiculares. Recentemente, um tipo de Superhenge foi descoberto a apenas 3 quilômetros de Stonehenge. E é um enorme mistério, porque, de acordo com os arqueólogos que descobriram, esta estrutura é mais antiga. Então a pergunta agora é, se isso é mais antigo que Stonehenge, qual era o seu objetivo e por que foi construído? Esta é a face sul das muralhas de Darwinton, a extremidade sul do complexo de Superhenge. E embaixo dos meus pés está pelo menos uma, e temos outra aqui, das 90 pedras enormes. Agora, estas pedras, que têm talvez 4,5 metros de altura e pesam algo em torno de 10 a 15 toneladas cada uma, faziam parte de um arco gigantesco, voltados para o céu noturno do norte. Elas foram construídas como parte integrante de um monumento misterioso, até mesmo anterior às muralhas de Darwinton, que data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Então elas poderiam ser centenas, talvez até milhares de anos mais antigas. E o motivo exato de estar aqui é um total mistério. Estas pedras foram soterradas de propósito, e parece que elas fazem parte de um complexo de ritual que se estende além deste lugar em particular, englobando toda a planície na qual foi encontrado. Então, estas pedras circundam uma parte do local e foram, consequentemente, soterradas sobre uma colina, o que é realmente um mistério. Embora as pedras do Superhenge que foi descoberto formem um arco, muitos pesquisadores acreditam que elas originalmente formavam um círculo completo, muito parecido com outra estrutura antiga localizada a apenas 275 metros ao sul, Woodhenge. Este é o Woodhenge. Era um monumento menor, que consiste em 6 círculos concêntricos de estacas de madeira que apontam em direção ao céu há 4.000 anos. E o fato de este monumento ser circular, do mesmo modo que Stonehenge, sugere para nós que as 90 pedras ao redor da extremidade de Darwinton formavam um enorme círculo em si, o maior círculo de pedras de toda a Europa, talvez até do mundo todo. E o mais incrível é que o Superhenge, recentemente descoberto, não é tudo o que foi encontrado embaixo da terra aqui. Desde julho de 2010, uma equipe internacional de especialistas que fazia parte do projeto Stonehenge Hidden Landscapes mapearam toda a área, usando tecnologia de ponta. Mais de 15 sítios soterrados foram encontrados. Não há dúvidas de que essas descobertas obrigarão os arqueólogos ingleses a revisar tudo o que sabemos sobre Stonehenge. Porque Stonehenge não será considerado algo isolado ou algo simplesmente curioso. Embora os cientistas convencionais acreditem que Stonehenge e seus sítios circunvizinhos eram solos de rituais e enterros, não há registro escrito que explique por que as pessoas antigas escolheram transportar e erguer esses blocos maciços que pesam até 50 toneladas. E alguns foram transportados de distâncias superiores a 160 quilômetros. E agora que um segundo Stonehenge foi descoberto, a teoria de que esses sítios eram simplesmente usados para enterros é posta em xeque. Este povo antigo tinha grande conhecimento sobre como alinhar essas estruturas de forma perfeita. Então, estamos falando de uma civilização avançada, para dizer o mínimo. Onde eles conseguiram esse conhecimento, de onde tiraram esse conhecimento, onde eles desenvolveram a capacidade de erguer esses incríveis monumentos. Os arqueólogos acreditam que os 2 círculos de pedras perpendiculares de Stonehenge podem ser simplesmente os restos de uma estrutura muito maior, levando em conta a presença do círculo no solo ao redor dele. Isso leva a pensar que o Superhenge também continha círculos adicionais, e que essas estruturas podem até ter tido paredes e tetos. Mas,
Se isso for verdade, será que esta área da Inglaterra era muito mais que um simples local para cerimônias religiosas? Quando observamos essas estruturas extraordinárias na Terra, nós nos perguntamos, será que os extraterrestres deram uma mãozinha na criação desses monumentos maciços, ou será que eles ensinaram os humanos a construir esses monumentos? Então você tem que se perguntar qual é o propósito desses círculos de pedras gigantescas estarem neste mundo. É possível que eles fossem algum tipo de base espacial ou uma cidade formada? É possível que Stonehenge e as muitas estruturas ao redor dele sejam os resquícios de uma base espacial extraterrena? Machu Picchu, Peru. Esta fortaleza de pedra da civilização Inca foi construída no alto da Cordilheira dos Andes por volta de 1450 d.C., mas foi repentina e misteriosamente abandonada mais ou menos um século depois. Estudiosos convencionais argumentam que a construção de Machu Picchu foi encabeçada pelo imperador Pachacuti e precisou de milhares de homens trabalhando durante décadas para terminá-la. Mas foi construído com a ajuda de seres de outro mundo. O que se acreditava é que o imperador Pachacuti tinha uma ligação especial com o deus Viracocha. Depois de dias liderando a grande batalha contra o povo Chanca, Pachacuti faz um tipo de retirada. Ele vai ao lago e do céu cai um pedaço de metal na água. Quando ele consegue pegar e tirá-lo do lago, ele vê que é um espelho. E ele vê uma imagem no espelho. A criatura sobrenatural do espelho fala para ele: "Eu sou seu pai. Você vencerá muitas batalhas durante a vida, inclusive esta." A imagem é, na verdade, Viracocha, a divindade criadora. E então, quando Pachacuti se levanta com seu exército demasiadamente menor, pedras megalíticas gigantescas ganham vida, juntam-se ao exército dele e destroem o povo Chanca. Pachacuti, na verdade, contava com o respaldo do poder de Viracocha. Esse fato nos faz perguntar se, na realidade, isso não era uma tecnologia extraterrena. Será que a história de Pachacuti levitando pedras maciças é verdadeira? E será que o espelho que caiu do céu pode ser algum tipo de tecnologia alienígena? E sugerem que uma nova descoberta em Machu Picchu possa revelar o que ocorreu com esse dispositivo extraterreno. O engenheiro francês David Crosby estava viajando de férias em Machu Picchu em 2010, quando descobriu que, no fundo de uma das principais construções, parecia existir uma entrada intencionalmente selada com rochas. Em agosto de 2011, ele entrou em contato com Thierry Jamin, um arqueólogo francês que estuda o Peru e o Império Inca há mais de 15 anos. Em um mês, Thierry deu início à sua própria investigação e o técnico de radar, Ricardo Amada, escanearam a entrada bloqueada com radar de penetração no solo. A imagem no detector do radar revelou uma ampla cavidade, e as linhas quebradas indicam que possa também haver degraus que se estendiam ainda mais para o âmago da Terra. Outro equipamento detectou que havia metais dentro da câmara escondida. Ouro, prata e outros tipos de objetos metálicos, sugerindo claramente que estamos lidando com algum tipo de tumba. Embora Thierry tenha confirmado as suspeitas de Crosby de que a estrutura esquisita era uma entrada selada em algum momento pelos Incas, as autoridades peruanas proibiram, desde então, o retorno ao local para que se possa fazer mais investigações. Todos os elementos iconográficos e arqueológicos nos mostram que tudo isto está associado com o mausoléu de Pachacuti. Talvez o mais importante tesouro arqueológico já encontrado em Machu Picchu. Será que a tumba de Pachacuti jaz além dessas rochas? E será que é possível que possa também conter tecnologia avançada, o famoso espelho mágico que dizem que foi dado a Pachacuti
pelo Deus Criador Viracocha? Nós estamos falando que o imperador tinha uma conexão com esse ser extraterreno. Agora reflita, se nós estamos falando de reaver a sua tumba e seus artefatos, então nós estamos falando, em última instância, de conseguir reaver o poder que Pachacute possuía. E o que nós vamos ver aqui é, eu acredito, a publicação de evidência protegia o envolvimento de extraterrestres nos assuntos humanos? Quando a câmara subterrânea encontrada em Machu Picchu estiver escavada, nós descobriremos prova incontestável de que este sítio foi construído com tecnologia extraterrena. Mais evidências possam ser encontradas ao examinar as linhas de Nazca, recentemente descobertas, assim como os geóglifos similares encontrados do outro lado do mundo. Nazca, Peru. Descoberta primeiramente em 1927, as linhas de Nazca consistem em centenas de desenhos conhecidos como geóglifos que só podem ser vistos do céu. Cobrindo mais de 520 quilômetros quadrados no sul do Peru, arqueólogos convencionais acreditam que as figuras foram criadas pelos povos antigos de Nazca em algum momento entre o século I e VIII depois de Cristo. Novas evidências provam que os alienígenas não só visitaram uma vez Nazca, como também continuaram a voltar lá no decorrer dos séculos. Em 7 de julho de 2015, uma equipe de antropólogos da Universidade de Yamagata, no Japão, revelou que havia encontrado novas linhas de Nazca que, por causa da erosão, não podem ser vistas a olho nu. Ao realizar um escaneamento tridimensional no solo, eles descobriram um total de 24 imagens, inclusive figuras humanoides estranhas, uma cabeça decepada e uma lhama de 20 metros de comprimento. De acordo com as descobertas deles, os novos geóglifos datam de 400 a 200 anos antes de Cristo, tornando-se assim centenas de anos mais velhos que os geóglifos anteriormente descobertos. Essas novas descobertas são muito úteis para mostrar a duração que esses tipos de modificações tinham no terreno desértico. Foram centenas e centenas de anos, envolvendo culturas diferentes, com motivações diferentes e figuras diferentes. Pelo visto, parece que todas as culturas tentavam se comunicar de todas as formas com as pessoas do céu. E, provavelmente, com o tempo, tentavam convencê-las a descer do céu e pousar suas naves. É preciso ponderar a hipótese de que, com pelo menos 4 culturas sucessivas fazendo isso, elas devem ter tido algum sucesso. Sugeriram até que a descoberta das linhas de Nazca mais antigas possa indicar que as pessoas responsáveis pelos geóglifos posteriores estavam imitando o que foi originalmente feito pelos próprios extraterrestres. A pergunta que começa a surgir é: várias pessoas diferentes foram a Nazca para fazer esses petróglifos e essas enormes figuras? Ou elas possivelmente estavam recriando algum experimento inicial ou alguma coisa que ocorreu anteriormente? E se alguma das antigas culturas em Nazca, na verdade, tiveram uma interação com seres que criavam construções que só podem ser vistas do céu, e o único modo de atraí-los de volta era criar esse modo de se comunicar com uma perspectiva aérea? Durante décadas, pensava-se que não existia outro lugar na Terra como Nazca. Mas, recentemente, uma descoberta chocante foi feita no lado oposto do globo. Turgai, Cazaquistão, outubro de 2015. Usando fotografia por satélite, a NASA capturou imagens de mais de 260 geóglifos cobrindo estes solos. Eles estão localizados em uma parte muito rural do Cazaquistão, e eles só puderam ser encontrados graças à tecnologia moderna. Eles são muito mais complexos que os geóglifos de Nazca, porque são tridimensionais. Eles são colinas e vales, enquanto as linhas de Nazca são gravuras na areia. Nós estamos falando aqui sobre partes maciças
que são construídas com colunas de terra e também com madeira, tendo todo tipo de formato: círculos, quadrados, cruzes que estão no solo. Os arqueólogos desta área não fazem ideia de quem possa ter feito os geóglifos ou o que eles representam. Mas um fato que eles conseguiram determinar é que alguns desses glifos datam de 8.000 anos, ou seja, são quase 6.000 anos mais velhos que as linhas de Nazca. Como eles podem ter quase 8.000 anos de idade, temos que perguntar com quem o povo estava tentando se comunicar. Será que poderia ser possivelmente o que muitas dessas culturas antigas se referem como deuses? Eu acho que o fato de que estamos descobrindo cada vez mais símbolos simplesmente nos diz que a humanidade, àquela época, tentava se comunicar com o que ela achava que eram os deuses do além. Os novos geóglifos encontrados no Cazaquistão podem ser evidência de que os nossos antepassados encontraram visitantes extraterrenos há 8.000 anos? E sugerem que esses glifos possam ter sido feitos na mesma época que o recentemente descoberto Superhand. Porque, enquanto se considera que o Stonehenge tenha pelo menos 5.000 anos de idade, alguns acreditam que os monólitos soterrados do Superhand podem ser muito mais velhos. Stonehenge é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça arqueológico gigantesco. Hoje, nós encontramos esses círculos de pedras e também essas linhas de pedras, e automaticamente temos que fazer perguntas. O que é isso? Como fizeram isso? Qual era o objetivo? E mais cedo ou mais tarde, vamos chegar à pergunta: isso talvez seja uma mensagem deixada pelos extraterrestres? É possível que os geóglifos recentemente descobertos em Nazca e Cazaquistão estejam ligados não só com a nova descoberta do Superhand na Inglaterra, mas também com outros lugares misteriosos espalhados pelo mundo que foram feitos para ser vistos do céu? Se a resposta for afirmativa, a evidência de que os criadores fizeram isso para os visitantes extraterrestres pode estar escondida sob a terra no México, Peru, China e Egito? À medida que a tecnologia continua a melhorar, evidências irrefutáveis da intervenção alienígena na Terra serão descobertas? Evidências estas que os governos do mundo todo estão escondendo de nós há décadas. Será que a prova derradeira pode estar guardada atrás de uma parede da tumba, escondida em um templo antigo ou até mesmo soterrada bem embaixo dos nossos pés? Se seres de outro mundo realmente estão nos observando, talvez, quando nos aproximarmos da verdade, a prova não virá em forma de um artefato ou uma descoberta científica, mas em um contato face a face com os nossos ancestrais alienígenas. St. Catharines, Ontário, Canadá. Primavera de 1970. Pesquisadores do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Brock receberam uma amostra de madeira que foi encontrada enterrada a 45 metros da terra na ilha de Nova Escócia. Os cientistas fizeram testes de datação de carbono no material e descobriram que pertencia a 3.000 anos no futuro. Perplexa, a equipe repetiu o teste e obteve exatamente o mesmo resultado. Como é um pedaço de material orgânico, eles foram capazes de datá-lo. Mas as datas que eles receberam contradisseram completamente tudo, porque tinha uma data de 3.000 anos no futuro. Como isso é possível? A ideia básica por trás da datação por radiocarbono é que o carbono radioativo se decompõe a um certo ritmo. E você pode usar isso para datar quando vários animais e formas de vida morreram e há quanto tempo estão mortos.
Materiais inorgânicos como pedra não podem ser datados por carbono. E a exposição à radioatividade pode alterar as datas dramaticamente. A datação pode aumentar abruptamente com a explosão de armas nucleares. Também muda com a erupção de um vulcão com muito dióxido de carbono no ar. Mas os cientistas anseiam por certezas. Como todos os seres humanos, certeza e previsibilidade, elas tendem a minimizar as ressalvas. Mas, se as medições por carbono podem ser distorcidas com a exposição à radiação, talvez respostas possam ser encontradas quando o processo for submetido a outro teste, ainda mais perturbador. Irvine, Califórnia, abril de 2017. O Dr. John Salton está usando um equipamento de espectrometria e aceleração de massa para datar por carbono uma amostra de madeira que foi exposta à radiação durante o teste de armas atômicas nos anos 1950. O processo começa com a esterilização da madeira e a sua exposição a vários processos químicos para remover qualquer contaminação. O material passa por um processo de combustão e é reduzido a grafite para uma melhor retirada de dados. Finalmente, o grafite passa por um espectrômetro de aceleração de massa para medir o ritmo de decomposição do radiocarbono e gerar a idade do objeto. Acho isso tão incrivelmente fascinante. Se um objeto estiver mais perto de um local de testes nucleares, que esse item, então, produziria alguns resultados meio malucos? Se estiver muito perto, sim. Ok. Ele lhe daria datas que seriam equivalentes a dezenas de milhares de anos no futuro. E o que é estranho neles é que a idade do radiocarbono é negativa. Ou seja, pelo menos ao que tudo indica, a amostra é de 600 anos no futuro. E a explicação para isso tem a ver com testes de armas nucleares na atmosfera nos anos 1950 e 1960. Isso é incrível. Se qualquer objeto for exposto a algum tipo de evento termonuclear, isso muda o resultado da datação por carbono. Então eu acho que é hora de olharmos para a nossa história antiga. Porque e se algo semelhante ocorreu em nosso passado? Então as evidências mostram que houve algum tipo de detonação atômica ou guerra atômica na nossa antiguidade. Há sugestões de que pode ter havido detonação de armas nucleares no passado. E, se isso ocorreu, a datação por carbono explicaria essa possibilidade. E isso faria tudo parecer mais novo na datação por carbono. As datas mais antigas que podem ser medidas pela datação por carbono remontam a apenas 70 mil anos, uma pequena fração dos 6 bilhões de anos da história estimada da Terra. Os cientistas recorrem ao registro fóssil para preencher as lacunas, mas isso também tem suas limitações. Myanmar, sudeste da Ásia, 8 de dezembro de 2016. Paleontólogos descobriram um pedaço de âmbar contendo a cauda perfeitamente conservada de um dinossauro, que os cientistas convencionais acreditavam ter 99 milhões de anos. O espécime foi chocante, pois revelou que nem todos os dinossauros eram cobertos de escamas como retratados havia mais de um século. Mas alguns tinham penas. Ou seja, vemos o que achamos como esse animal era há 3 milhões de anos. E então vemos o que achamos como ele era há 1 milhão de anos. Mas o que aconteceu entre essas datas? E o processo de se tornar um fóssil em si é extremamente difícil. É muito difícil que ossos vertebrados se tornem fósseis. Somos maravilhosos piqueniques para muitas criaturas diferentes. A não ser que você caia num lamaçal repleto de água ou no oceano, deixando os seus ossos quase em qualquer lugar, eles nunca vão se tornar
um fóssil. Há formas de vida que provavelmente nunca serão fossilizadas. Sendo assim, todos os tipos de seres anômalos podem realmente existir. Podemos encontrar fósseis de gigantes de 3 metros ou até de extraterrestres. Enquanto a ciência convencional continua a resistir à noção de que extraterrestres ou seres híbridos já existiram no planeta, podem estar levando os cientistas a desprezar dados valiosos. A comunidade científica tem se apressado em encontrar respostas quando devia fazer mais perguntas. A ciência construiu uma casa chamada o modelo padrão. E, infelizmente, essa casa tem grandes buracos nas paredes e nós penduramos quadros sobre eles, basicamente. E tentamos tapar esses buracos. Queremos certezas de que tudo se encaixe. Mas novos conhecimentos sempre mudam isso. O modelo de pensamento na academia moderna é que os artefatos não podem existir fora da nossa linha do tempo cronológica. Eles decidiram que é mais fácil simplesmente colocar as peças que encaixam e remover as que não encaixam. Hisarlik, Turquia, 1870. Esse pequeno vilarejo foi o local de uma das descobertas mais sensacionais do século XIX, a lendária cidade de Troia. A cidade foi o famoso palco da Guerra de Troia, descrita no clássico épico grego A Ilíada. Antes de sua descoberta pelo arqueólogo amador Heinrich Schliemann, Troia era considerada um local mítico. Heinrich Schliemann, um grande empresário e pioneiro alemão, leu a Odisseia e a Ilíada de Homero. Ele se convenceu de que Troia existia em algum lugar na Turquia, onde está localizada na história. Então, ele foi para a Turquia e perguntou para os moradores de lá o que sabiam sobre as lendas. E eles finalmente apontaram para um enorme monte, onde ele cavou e encontrou a cidade perdida de Troia. Além de Troia, outras cidades foram anteriormente relegadas ao reino da mitologia. E também se descobriu que eram reais. Na Bíblia, Josué travou a Batalha de Jericó, mas não sabíamos se Jericó existia até ser descoberta por arqueólogos. Isso nos diz que há mais informações nos mitos do que pensávamos. Tudo na antiguidade deve, portanto, ser uma história inventada, um mito. No entanto, esses cientistas devem olhar para a realidade de que as descobertas arqueológicas estão verificando que essas mesmas histórias têm mérito. Os cientistas estão diante de um gigante quebra-cabeças, com apenas algumas peças. Mas estão tirando grandes conclusões sem realmente ver todas as evidências. E isso é um problema ao tentar reconstruir nossa história antiga. A ciência deve deixar as evidências liderarem as investigações, tirando conclusões com base no que você encontra. E as descobertas são inegáveis. Não estamos sozinhos. Extraterrestres humanoides têm nos visitado desde o início. Estaremos entrando em uma nova era da ciência, em que seremos forçados a reescrever nossos livros de história? Talvez estejamos finalmente perto de encontrar as respostas para as perguntas que a humanidade tem feito há séculos. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? E estamos sozinhos no universo? Talvez tenhamos dado sorte até agora, mas essa sorte pode acabar um dia. Os cientistas têm consciência dessa ameaça há um bom período de tempo. Esse risco é o mesmo risco de alguém morrer em um acidente de trem. Embora a ciência convencional descarte de modo geral o conceito de reencarnação, instituições acadêmicas importantes como a Universidade da Virgínia, Universidade Duke e a Universidade da Colômbia Britânica têm departamentos inteiros dedicados a esse estudo. E de acordo com a pesquisa deles,
um conjunto crescente de provas sugere que a capacidade de algumas pessoas de lembrarem vividamente de sua vida passada possa, de fato, ser uma ocorrência real. Temos milhares de registros. Então, nós temos de perguntar se existe alguma coisa por trás disso. Existem estudos feitos sobre esse tema. E eu pergunto, quanto tempo levará para a ciência convencional concordar com a ideia de que alguma coisa acontece conosco depois da morte? A ideia básica da reencarnação é que quando você morre, sua alma se separa do corpo. Você vai para a sua versão do paraíso. E depois você volta num novo corpo. Um modo fácil de entender isso é que você pode fazer o upload de arquivos do computador para a nuvem e depois fazer o download deles num novo computador. Mas, apesar de os cientistas estarem começando a considerar a noção de que a reencarnação possa ser um acontecimento verdadeiro, a ideia de a alma sair de um corpo humano e entrar em outro pode ser encontrada há milhares de anos, remontando ao começo da civilização egípcia. Turim, Itália. Em exibição no Museu Egípcio está o Papiro de Turim, também conhecido como Cânone Real de Turim, que data do século XIII a.C. O papiro contém uma lista detalhada dos faraós egípcios antigos, remontando ao começo da civilização egípcia. Encontramos as linhas do tempo com o nome de todos os reis, mas os 2 primeiros grupos de nomes desta lista são de deuses, os deuses do Egito, os quais os egípcios acreditavam que governavam antes dos faraós. Embora os estudiosos aceitem totalmente a cronologia do governo do faraó Menés em diante, eles descartam o tempo anterior ao seu reino por volta de 3000 a.C., uma época quando esses supostos deuses governavam o Egito. Um dos primeiros nomes encontrados nessa lista é o do deus Osíris. Descreveram Osíris como um deus em forma humana. Ele tinha características humanas. Mas uma das coisas mais curiosas sobre Osíris é que ele foi retratado com a pele verde. Acredita-se que Osíris tenha vindo originalmente da constelação Órion. E ele fazia parte de um grupo de extraterrestres que vieram à Terra. O que é interessante sobre os deuses egípcios antigos é que eles também morriam, eles não eram necessariamente imortais. E quando o deus Osíris morreu, séculos antes, de acordo com a mitologia egípcia, ele renasceu como seu filho Horus. E Horus se tornou uma encarnação física na Terra. E os antigos egípcios acreditavam que todos os faraós se tornaram deuses encarnados. E quando um faraó, em particular, morria, seu espírito então ia para o próximo faraó. E assim por diante, e assim por diante. Então, esse ciclo de reencarnação continuava. Na antiga mitologia egípcia da criação, o deus Ptah veio de Sírio e assumiu a forma do corpo humano. Temos que fazer a seguinte pergunta: os extraterrestres vieram à Terra e adaptaram o corpo humano para ele servir como veículo para a alma? Se as histórias dos deuses egípcios encarnando nos corpos humanos são verdadeiras, todos os humanos possuem almas que foram passadas de geração a geração desde o começo da humanidade e que podem ter vindo de fora da Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar estudos de casos recentes sobre vidas passadas que os cientistas também acham que são extraordinários demais para descartar. Charlottesville, Virgínia, 1967. O psiquiatra renomado Dr. A. Stevenson
inaugurou a divisão dos estudos da personalidade na Universidade da Virgínia, tornando-a, assim, uma das primeiras instituições educacionais a fazer pesquisa séria sobre o estudo da reencarnação. Durante seus 40 anos de carreira, o Dr. Stevenson estudou extensivamente mais de 3.000 casos de indivíduos que relatavam ter lembranças da vida passada. E ele conseguiu validar objetivamente as afirmações feitas em incríveis 1.200 casos. O trabalho de Ian Stevenson é excepcionalmente digno de crédito. Estão meticulosamente documentados exemplos de fatos que sugerem a reencarnação. E o que torna um caso convincente é quando a pessoa tem conhecimento específico que ela não poderia ter. O Dr. Stevenson viajou por todo o mundo para se encontrar com pessoas que afirmavam ter conhecimento de sua vida passada. Todos os seres sensíveis reencarnam. A reencarnação é ilimitada, não existe começo. Ela já existe. Nosso corpo é um recipiente da consciência. E quando a consciência viaja para a próxima forma, é um novo recipiente. Você não necessariamente renasce como ser humano, renasce como animal ou qualquer ser sensível. Na tradição cabalística do judaísmo, a reencarnação é considerada uma crença fundamental. E diferentemente das outras religiões que acreditam que você tem apenas uma vida, durante a qual tem que fazer o certo, na tradição cabalística, acredita-se que as almas ganham várias chances de fazer a coisa certa. Então, acredita-se que as almas reencarnam repetidamente. A ideia da pré-existência da alma já foi uma doutrina significativa do cânone cristão, antes de ter sido extirpada dos ensinamentos pelo imperador romano Justiniano o Grande, em 553 d.C. A antiga crença cristã em reencarnação acabou sendo declarada uma heresia. Em vez de voltar para a Terra várias e várias vezes, você agora só tem um destino depois desta vida. Esse destino é ou o paraíso ou o inferno, dependendo de como você se comportou durante a vida. Isso foi usado como um mecanismo de controle. Existem muitas crenças no mundo todo que indicam que a reencarnação existe. Algumas pessoas acreditam que certos tipos de alma conseguem voltar, não só em um corpo, mas também em vários corpos de uma vez, para cumprir tarefas específicas. E esse é um dos motivos pelos quais existem muito mais pessoas na Terra hoje do que havia no passado. Além disso, é possível você reencarnar em outros planetas. Muitas vezes, quando a reencarnação é discutida, nós somente falamos sobre as pessoas reencarnarem aqui na Terra. E eu, pessoalmente, sempre achei que era uma ideia limitada da reencarnação. Eu acho que até mesmo organismos extraterrenos, entidades biológicas, se reencarnam em todo o universo. Se as almas de fato voltam em diversos corpos, como tantas culturas tão antigas quanto modernas propõem, isso é simplesmente a continuação natural da vida? Ou esse processo tem um objetivo final maior? Um objetivo que engloba mais que a Terra. Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar histórias de pessoas que afirmam ter sido reencarnadas com um propósito específico para a humanidade. Londres, Inglaterra, 22 de maio de 1955. Em reportagens publicadas pela International News Service, a famosa colunista americana Dorothy Kilgallen fez uma declaração audaciosa. Os cientistas britânicos e os soldados da Força Aérea, depois de examinarem os destroços de uma nave voadora misteriosa, estão convencidos de que esses objetos aéreos estranhos não são ilusões ópticas ou invenções soviéticas. São, de fato, discos voadores provenientes de outro planeta. Dorothy Kilgallen era uma pessoa que tinha ótimo envolvimento e ligação com as pessoas do governo, da comunidade de inteligência e do exército.
Kilgallen ouviu a história que ela disse que veio diretamente para ela de um representante de alto escalão do governo britânico. E a história dizia que, em 1955, o governo britânico colocou as mãos num OVNI caído e, julgando pelo tamanho da nave e o interior do veículo, parecia que ele era pilotado por entidades muito pequenas, semelhantes a humanoides. Em vez de ficar quieta, Dorothy Kilgallen obviamente percebeu, por causa da fonte da história, que era um evento muito importante. Então, ela publicou a história nas páginas de vários jornais norte-americanos. A história de Dorothy Kilgallen pode ser verdade? Durante os 10 anos seguintes, ela sustentou suas afirmações, insistindo que mais investigações deveriam ser feitas. Mas no dia 8 de novembro de 1965, Dorothy Kilgallen morreu em circunstâncias que alguns dizem ser misteriosas. Embora o governo britânico nunca tenha hesitado em negar as alegações de Dorothy, o pesquisador de OVNIs e ex-oficial do Serviço Diplomático Britânico Gordon Creighton afirmou ter encontrado prova que sustenta a história dela. Gordon Creighton examinou esse caso o máximo possível e seus contatos na inteligência sugeriram que o evento havia, na verdade, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. E esse OVNI caído foi engavetado, digamos assim. E então, quando a guerra finalmente acabou e a paz reinou novamente, os militares decidiram tirar esse OVNI abatido do hangar e começar a investigá-lo. Agora, tanto tempo depois, muitos rumores surgiram dizendo que as investigações reais foram realizadas em Rudloe Manor. Um dos aspectos mais intrigantes de Rudloe Manor é essa afirmação de que a base é o equivalente britânico da Área 51. O interessante é que essa não foi a última vez que alegações vieram à tona de que um OVNI abatido havia sido recuperado e levado para Rudloe Manor. Outro incidente muito mais famoso ocorreu na década de 1970 e foi testemunhado por todo um vilarejo. Sandrislow, País de Gales, 23 de janeiro de 1974. Tarde da noite. Este pacato vilarejo rural nas montanhas de Berwyn foi abalado por uma enorme explosão. Hugh Lloyd, de 14 anos, estava em sua casa assistindo à televisão quando sentiu o impacto e depois recebeu várias ligações seguidas de seus vizinhos. A maioria dizia ter visto uma luz incrivelmente brilhante caindo do céu e depois reluzindo na encosta da montanha. A história divulgada diz que houve um terremoto que abalou aquele vilarejo. Mas, ao mesmo tempo, um meteoro de fogo reluzente entrou na atmosfera da Terra. Então, não é um evento extraordinário, mas dois ocorrendo exatamente ao mesmo tempo. Algumas pessoas perguntaram, houve um incidente de OVNI? Houve talvez a queda de um OVNI? E que os militares deflagraram uma operação secreta para fazer a segurança do local da queda, para recuperar os escombros e talvez corpos, e para levar tudo para uma instalação secreta. E muitos acreditam que essa instalação secreta é Rudloe Manor. O que realmente ocorreu nas montanhas de Berwyn naquela noite foi a queda de uma espaçonave extraterrestre, que foi recuperada e levada para Rudloe Manor. E eles afirmam que as pistas mais convincentes podem ser encontradas ao examinar não só o evento em si, mas também o que aconteceu logo depois. Se o que Hugh Lloyd e centenas de outros testemunharam naquela noite de 1974 realmente foi uma aeronave alienígena caindo do céu, então os escombros podem ter sido levados para Rudloe Manor para ser investigados. Talvez a prova mais convincente de todas possa ser encontrada ao reexaminar o encontro de OVNI mais bem documentado da Inglaterra, o incidente da floresta de Rendlesham. Floresta de Rendlesham, Condado de Suffolk, Inglaterra. A 320 quilômetros a leste de Rudloe Manor, encontram-se 16 quilômetros quadrados de floresta que ficaram famosos como o local do encontro de OVNI mais incrível do Reino Unido. No dia 26 de dezembro de 1980,
perto da base que a Força Aérea Real emprestou para a Força Aérea dos Estados Unidos, luzes estranhas foram vistas no horizonte. Parecia ser uma possível aeronave abatida. 2 soldados norte-americanos foram enviados para o local. De acordo com os relatos, os rádios falharam quando eles chegaram perto da área procurada, e o ar ficou eletricamente carregado à medida que eles se aproximaram. Luzes estranhas foram vistas a cerca de 300 a 400 metros de uma área que era chamada de Portão Leste. E os soldados que patrulhavam aquele portão viram luzes acima da floresta e eles pensaram que poderia ser uma aeronave abatida ou em perigo. Então 2 deles, o sargento Peniston e o soldado da Força Aérea John Burroughs, se embrenharam na floresta. Ao chegarem ao chamado local da queda, os homens observaram uma nave estranha triangular no chão, cuja base tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. Parecia que ou estava pairando no ar ou estava apoiada em pernas. E ela tinha claramente descido nessa pequena clareira e quebrado alguns galhos das árvores ao redor. Então havia prova física que foi estudada depois. E então os homens observaram esse estranho objeto. Então eu passei a minha mão na lateral da nave, que estava bem quente. A essa altura, nós estávamos sentindo a eletricidade que estava saltando. Era cada vez mais forte. Havia a sensação de ser atraído para a nave ou de ser arrastado para ela. Parecia que eu via em minha cabeça alguém segurando uma imagem com números 0 e 1. As estranhas visões que o sargento Peniston teve ao tocar a nave fizeram com que este fosse um dos encontros com OVNIs mais famosos do Reino Unido. Na noite seguinte, mais avistamentos estranhos ocorreram, e na noite subsequente também, relatados pelo coronel Charles Halt da Força Aérea dos Estados Unidos. O coronel Halt liderou seu próprio destacamento para pôr fim nessa confusão. Mas, em vez de encontrar uma explicação lógica, eles descobriram altos níveis de radioatividade onde Burroughs e Peniston haviam previamente visto a estranha nave e encontraram 3 buracos de impacto no chão. Eles então localizaram uma luz em um campo vizinho que de repente começou a se aproximar deles por meio das árvores a uma alta velocidade. Uma das pessoas ao meu lado disse: olhe para o norte. Havia 4 ou 5 objetos no céu. Eles eram elípticos e redondos. Eles mudavam de forma e se moviam a uma velocidade muito alta. Faziam curvas fechadas e angulares, como se estivessem fazendo algum tipo de busca. Um deles veio a alta velocidade e parou diretamente acima da cabeça, talvez a 1.500 metros, e lançou um feixe de luz concentrado mais ou menos 3 metros de onde estávamos. Tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro. Eu descreveria hoje como um feixe de laser. Notamos um outro objeto ao sul lançando feixes similares na base Woodbridge. Esses feixes estavam sobre a área de armazenagem de armas. Eu fiquei muito preocupado então. Eu suspeito que era algum tipo de varredura para ver o que havia dentro, a ordenação interna. O que nós sabemos é que o tenente-coronel Halt viu o coronel Williams poucas horas depois e falou para ele que os feixes haviam sido lançados sobre os bunkers de armazenagem. E ele disse: eu acho que precisamos verificar a ordenação. Por que essas naves emitiam feixes de luz sobre a base Woodbridge? Elas podiam estar fazendo uma busca, não por armas nucleares, mas por uma de suas próprias naves. Elas estavam se movendo irregularmente, ele disse, como se estivessem fazendo uma busca. E o motivo de ele fazer isso era porque o OVNI emitia os feixes de luz sobre uma das partes mais sensíveis da base, a área de armazenagem de armas. Talvez os alienígenas estivessem procurando OVNIs abatidos. Talvez fosse a própria tecnologia alienígena para impedir que nós tentássemos fazer a engenharia reversa nela e construísse nossa própria aeronave. Será que os OVNIs avistados sobre a base Woodbridge altamente protegida eram alienígenas procurando uma de suas naves caídas? Eles poderiam ter pensado que essa base era o lugar mais provável de o governo britânico ocultar tais escombros, sem saberem que o local verdadeiro era as instalações subterrâneas de Rudloe Manor?
E isso também pode existir nos documentos secretos recentemente publicados pela CIA. Washington, D.C., outubro de 2016. Nas semanas anteriores à eleição presidencial dos Estados Unidos, a Wikileaks publicou mais de 20 mil páginas de e-mails pertencentes a John Podesta, o chefe da campanha de Hillary Clinton. Nesses e-mails, foi revelado que Podesta tinha grande interesse em publicar arquivos secretos da CIA sobre OVNIs se Hillary se tornasse presidente. Embora sua candidata tenha perdido a eleição, Podesta, por fim, teve seu desejo realizado. Em 18 de janeiro de 2017, nos últimos dias de Barack Obama como presidente, a CIA fez o upload de cerca de 1 milhão de arquivos secretos sobre OVNIs em seu site. A atitude suscitou novos pedidos para que o governo britânico divulgasse os 18 arquivos sonegados na publicação dos relatórios sobre OVNIs, que começou em 2007. Mesmo assim, o Ministério da Defesa não publicou os documentos. Será que esses arquivos contêm informações sobre atividade extraterrena que nem mesmo a CIA tem conhecimento? E será que eles continuam escondidos em Rudlow Manor? O Ministério da Defesa não deseja debater honestamente com o público, e ele deseja não divulgar os seus arquivos. Eu acho que ele não confia em pessoas informadas. Ele não quer uma população informada. Se tivéssemos acesso a todas as informações que o Ministério tem, eu acho que isso apontaria para o fato de que o Ministério da Defesa tem muitas informações sobre vistas de naves extraterrestres. Nós agora sabemos que existem pelo menos 2 casos confirmados de espaçonaves extraterrenas que caíram e foram levadas para Rudlow Manor. Isso inclui a afirmação de Dorothy Kilgallen de que naves caíram durante a Segunda Guerra Mundial e foram levadas para Rudlow Manor. Isso também inclui o incidente nas montanhas de Bury, ocorrido em 74. O Ministério da Defesa negou veementemente que estava envolvido em investigações de OVNIs, mas agora, graças aos documentos divulgados, nós sabemos que o Ministério estava de fato e ativamente investigando esse assunto e que Rudlow Manor era o centro de tudo. Agora que nós descobrimos que até mesmo depois do Ministério ter dito que divulgou todos os documentos, ainda existem 18 arquivos sendo sonegados. Alguma coisa me diz que quando nós abrirmos esses documentos, vamos descobrir que todas as estradas levam a Rudlow Manor. Eu acho que é altamente provável que eles saibam que existe vida extraterrestre inteligente. O único motivo pelo qual essa informação ainda não foi publicada é por causa desse pensamento esquisito de que nós, como espécie humana, não suportamos a verdade de que nós não estamos sozinhos no universo. Eu acho que todas as agências do governo do mundo inteiro deveriam dar às pessoas que vivem nesse planeta um pouco mais de crédito, porque isso apenas mostra uma imagem maior e que nós fazemos parte dessa imagem maior. Será que restos de uma nave extraterrena estão realmente escondidos sob a superfície de Rudlow Manor? E se a resposta for afirmativa, a recente divulgação da CIA pode influenciar o governo britânico a revelar uma verdade surpreendente? Prova de que o primeiro contato com os extraterrestres não é mais coisa de ficção científica, mas sim um fato científico e histórico. Rússia. Ocupando assombrosos 17 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país da Terra. Seu imenso território é também o mais diverso geograficamente, incluindo alguns dos terrenos mais extremos do planeta. Densas florestas, tundra congelada, montanhas remotas e desertos estéreis. Devido ao tamanho de seu território,
cerca de 50% da área da Rússia permanece desabitada e praticamente inexplorada pela humanidade. A Rússia tem quase o dobro do tamanho dos Estados Unidos. Só para comparar, os Estados Unidos embarcam 4 fusos horários, enquanto a Rússia embarca 11 fusos horários. O tamanho da Rússia e seu clima difícil, especialmente no norte da Rússia, tornam muito difícil sua exploração. Uma das áreas mais misteriosas da Rússia é um vale bem ao norte do Cazaquistão, onde em 1987, arqueólogos da Universidade de Chelyabinsk descobriram os restos de uma antiga povoação, que foi datada entre os séculos 17 e 20 a.C. Grande parte das estruturas originais desse sítio megalítico, conhecido como Arcaim, não existem mais. Porém, os cientistas mapearam seu projeto original, que inclui grandes paredes circulares parecidas com Stonehenge. Arcaim está sendo descrito como Stonehenge russo. E isso é muito intrigante porque tem uma latitude muito similar à de Stonehenge. Então, sugere-se que pode ter sido erigido ali com objetivos astronômicos e de estudo. Parece que Arcaim, em certo ponto, foi um tipo de observatório. O que eu acho incrivelmente fascinante, porque significa que em todo o mundo nossos ancestrais testemunharam outras coisas que explicariam esse antigo fascínio da humanidade pelas estrelas. Da maneira que a cidade foi construída com uma estrutura circular, ela tinha uma praça central muito interessante. Basicamente, era um círculo interior rodeado por um círculo, o que, para muitos, significa o princípio da mandala do budismo. Ou uma representação do universo em um modo muito reduzido. Incrivelmente, os arqueólogos descobriram que Arcaim foi construído com características alinhadas para medir 18 eventos astronômicos, como solstícios e equinócios. E em meio às ruínas, foi descoberta uma antiga estátua de um homem olhando para os céus. Aumentando o mistério, existem relatos de anomalias estranhas na região que continuam até hoje. Elas incluem incoerências magnéticas, luzes estranhas e curiosas formações de neblina. Quando você considera as luzes estranhas, a névoa esquisita, as anomalias magnéticas, as alucinações incomuns e as coisas que aconteceram com as pessoas ali, parece que o local é um tipo de nó de energia ou ponto de vórtice na Terra, que era realmente utilizado pelos extraterrestres quando isso foi construído. Se você examinar bem a forma de Arcaim, isso poderia ter sido a plataforma de lançamento para uma nave ou um foguete. Será que Arcaim realmente foi o local de uma visita extraterrestre milhares de anos atrás? E poderia ser por isso que as estruturas encontradas ali foram construídas com alinhamentos astronômicos tão precisos? E sugerem que existem evidências físicas dessa visita perto dos Montes Urais. Os Montes Urais são montanhas muito antigas que vão do norte da Rússia até o sul do país. Eles dividem a Rússia em duas partes, europeia e asiática. Sem dúvida, as pessoas que moram nos Montes Urais testemunham alguns fenômenos estranhos no ar e no solo. Dezenas de visitantes aos Montes Urais têm relatado o avistamento de bolas de fogo e de naves parecidas com charutos. E algo mais estranho ainda foi encontrado no solo. Em 1991, geólogos fizeram uma expedição aos Montes Urais, ricos em minerais, esperando encontrar depósitos de ouro.
Ao escavar locais perto dos rios Kozin, Narada e Balbani, a apenas 950 quilômetros ao norte de Arcaim, os cientistas descobriram algo inesperado. A uma profundidade de mais de 10 metros, eles encontraram vários grupos de minúsculas bobinas e molas de metal. Esse solo não tinha sido tocado por centenas de milhares de anos ou mais. A área onde foram encontradas tinha cerca de dezenas de quilômetros. Era como se alguma coisa tivesse explodido milhares de anos atrás. E os fragmentos estavam espalhados por toda parte. Os fragmentos de metal, alguns medindo menos de 1 milímetro, foram enviados para a Academia de Ciências Russa, em São Petersburgo, para análise. O formato deles sugeria tecnologia fabricada e não minerais que ocorressem de modo natural. Os pedaços menores eram de tungstênio, um metal usado em naves espaciais e em mísseis por poder suportar altas temperaturas. Eles são espirais de metal que consistem em cobre e também tungstênio e molibdênio, que são ambos metais muito raros. Estamos olhando para a nanotecnologia. Quando você os olha em um microscópio, eles são extremamente irregulares em sua estrutura. São molas muito boas. A única forma em que poderíamos fazê-los, mesmo agora, é com tecnologia guiada por máquinas. Você não poderia fazer isso à mão. O que estamos vendo é prova de que alguém tinha tecnologia avançada suficiente para construir o tipo de circuitos que normalmente só vemos em semicondutores. Chips de computador, equipamento de alta tecnologia, usando metais que não são de conhecimento comum. Assim, essas espirais são uma evidência clara de que havia alguém de uma civilização muito avançada aqui na Terra, perto de Arcaim. Será que os extraterrestres visitaram os montes Urais no passado distante? E se isso aconteceu, será que deixaram evidências de tecnologia avançada? Será que ajudaram a construir o observatório pré-histórico de Arcaim? Talvez outras pistas possam ser encontradas examinando relatos mais recentes de visitantes de outros planetas. Moscou, 17 de maio de 1967. Em um edifício seguro do governo, é realizada uma reunião de cientistas que se dedicam a coletar pesquisas abrangentes sobre relatos de objetos voadores não identificados. É o primeiro grupo de estudo oficial soviético sobre OVNIs. E 10 meses depois, em 10 de novembro, o governo aprova que o porta-voz do grupo, o astrônomo Felix Ziegel, apresente os trabalhos na televisão soviética. Felix Ziegel pediu às pessoas que contassem seus avistamentos. Foi um desenvolvimento extraordinário. Anteriormente, quase nada havia se tornado público quanto o interesse oficial no assunto. E aí temos alguém na televisão falando abertamente sobre isso e convidando as pessoas a mandarem seus relatos. Bom, nem é preciso dizer que apareceram muitos avistamentos que foram relatados. Mas o projeto logo foi perturbado por controvérsia e discussões. Pouco depois da transmissão na TV, o governo obrigou o grupo a se dissolver, temendo que pudesse levar a relatos de testes militares soviéticos top secretos. Mas Ziegel ainda conseguiu coletar uma grande quantidade de dados, inclusive relatos de pilotos russos. Em 1968, ele publicou parte de suas descobertas em uma antologia intitulada Cosmos Habitado. Conheci Felix Ziegel em Moscou. Ele tinha coletado centenas de casos de OVNIs. Ele disse que esses objetos voadores foram vistos em toda a União Soviética. Alguns eram pequenos, outros grandes e esféricos.
A tecnologia devia ser extraterrestre, porque atingiam velocidades incríveis às quais nenhum ser humano sobreviveria. Embora o governo soviético denunciasse publicamente a pesquisa de Felix Ziegel, eles não o impediram de continuar seu trabalho. E até revisaram suas descobertas. Mas por quê? Sugerem que o governo podia saber que havia mesmo uma presença alienígena nos céus. E usaram Ziegel e outros pesquisadores de OVNIs como um meio de monitorar secretamente essa atividade. Diversos registros que acabaram vindo ao público da Força Aérea Soviética e da KGB mostram que, especialmente nos anos 50, 60 e 70, eles tratavam o assunto OVNIs de uma maneira muito séria. Os cientistas soviéticos tinham de achar modos incríveis para partilhar seu conhecimento com os colegas do mundo ocidental. Então, essencialmente, escondiam as mensagens em códigos, em cartas, em diferentes tipos de correspondência. Por que alguém se arriscaria a ser preso por codificar mensagens para pessoas e cientistas fora da cortina de ferro se não estivesse convencido totalmente de que estava escrevendo a verdade? Durante a década de 1960 e parte de 1970, o interesse do governo soviético pelos OVNIs permaneceu não oficial. Mas isso mudou depois de 20 de setembro de 1977, quando muitos residentes de Petrozavodsk disseram ter visto um objeto brilhante flutuando nos céus por mais de 5 minutos, lançando raios de luz sobre a cidade. Uma foto tirada do objeto foi perdida, mas existe ainda uma cópia. Surpreendentemente, OVNIs similares foram reportados em toda a Rússia e na Europa Oriental em um período de 4 horas. Após o avistamento em massa, a União Soviética criou a Comissão de OVNIs da Academia Russa de Ciências. Em 1984, eles nomearam o Major-General Pavel Popovich, o 8º homem a ir ao espaço para coordenar essa equipe de pesquisa. Pavel Popovich revelou muitas informações sobre OVNIs e conseguiu obter os arquivos da KGB sobre OVNIs, 124 páginas, em 1992. Ele disse que sabia da existência de 3 bases submarinas, em que os extraterrestres moravam e agiam. Esse é um homem que nós devemos ouvir. Ele teve 2 avistamentos de OVNIs. Um muito importante em 1978, quando estava voltando dos Estados Unidos para a Rússia. Pela janela, ele viu uma nave triangular, incrivelmente enorme, do tamanho de um campo de futebol. Ela se movia em uma velocidade muito boa, quer dizer, ela ultrapassou facilmente o avião comercial em que ele estava. Ele não foi o único no avião a ver isso. Aliás, ele conversou com muitas outras pessoas, professores universitários, que voltavam de uma conferência, muitos dos quais viram isso. Será que o Major-General Pavel Popovich realmente testemunhou em primeira mão uma nave espacial extraterrestre? Será que ele também encontrou evidências das bases alienígenas submarinas nos arquivos secretos da KGB? Um dos pilotos de teste mais condecorados na história russa é uma mulher chamada Marina Popovich, a esposa do astronauta Pavel Popovich. Marina estabeleceu mais de 100 recordes em sua carreira na Força Aérea Soviética, inclusive como a primeira mulher a quebrar a barreira do som. Como o marido, ela também relatou encontros extraterrestres. Em 2003, Marina publicou um livro revelando suas experiências pessoais com OVNIs. Nesse livro, ela também relata milhares de avistamentos de OVNIs por outros pilotos militares e civis soviéticos.
Ela contou as histórias deles em palestras proferidas em todo o mundo. Por exemplo, a história do piloto de caça que recebeu ordem de abrir fogo sobre uma nave não identificada em forma de disco. De repente, um disco gigante apareceu. Eles tinham de atirar e ele disse, não vou atirar nele, porque não está fazendo nada. Só está manobrando e mergulhando. Eles me enviaram para interceptá-lo. Ele brincou de esconde-esconde comigo. Marina Papovich é uma das aviadoras mais famosas da história. Ela estava em uma boa posição para saber o que sabia. Ela era uma pessoa muito bem relacionada. Ela falou sobre cerca de 3.000 casos de OVNIs que tinham acontecido na União Soviética no decorrer dos anos. O que, considerando o fato de que não sabemos quase nada da história dos OVNIs da União Soviética antes disso, foi muito significativo. Existe um interesse particular em avistamentos de pilotos. Os pilotos são capazes, por exemplo, de avaliar distâncias, velocidades, altitudes, de um modo que talvez uma pessoa comum não possa. E Marina Papovich fez um esforço específico para reunir todas essas histórias de pilotos. O que foi especialmente notável nos comentários de Marina Papovich sobre a questão dos OVNIs é que ela declarou que fontes tinham informado que os soviéticos tinham em sua posse os restos de pelo menos 5 OVNIs acidentados e recuperados. Será que Marina e Pavel Popovich, junto com muitos outros pilotos soviéticos respeitados, realmente encontraram naves alienígenas? Se foi assim, poderiam existir mais avistamentos registrados pelas autoridades russas que ainda não foram revelados ao público? Um pouco antes das 8 da noite, nessa pequena cidade mineradora no leste da Rússia, centenas de pessoas viram uma esfera vermelha brilhante movendo-se lentamente pelos céus acima de uma montanha próxima. Ela pareceu parar antes de cair na montanha. Muitos disseram ver um clarão de fogo no local por cerca de 1 hora depois da queda. A esfera caiu nas montanhas Izvestikhovayan e pegou fogo. Houve uma explosão e as pessoas tentaram descobrir o que tinha acontecido. Eu li relatos de testemunhas oculares incríveis. Por causa do grande número de testemunhas oculares, a queda ficou conhecida como o Roswell da Rússia. E como em Roswell, foram recuperadas evidências físicas no local, provando que algum tipo de queda realmente aconteceu. Alguns moradores e pesquisadores foram até o local. Eles encontraram artefatos muito interessantes e restos. Enquanto as autoridades diziam que o evento era uma queda de meteoro, a análise microscópica dos escombros teve resultados incomuns. As amostras continham um sistema complexo de fibras metálicas entrelaçadas. E a estrutura atômica do metal parecia mudar quando exposta ao calor. Quando eles derreteram o metal e fizeram uma análise de espectro, o ouro, a prata e outros metais tinham sumido. Em vez deles, tinha titânio e molibdênio ali. Então, você tem aqui alguns metais que aparentemente se transformam em outros metais. E isso é muito, muito incomum. Acho que é parte de algum tipo de máquina. Uma máquina de nanotecnologia, mas não foi feita aqui na Terra. Isso depois foi estudado em várias instituições científicas soviéticas, e algumas delas disseram que uma tecnologia como essa não existe hoje na Terra. Depois da queda em Dawnegorsk, houve diversos avistamentos exatamente na mesma área. Algumas pessoas até viram um objeto aparentemente pousar na encosta em que a primeira queda aconteceu. Em 1969, o governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente que vai parar de investigar OVNIs. Mas a confiança no governo está prestes a ser abalada. O escândalo de Watergate em 1972 abre as portas para uma emenda à Lei de Liberdade de Informação em 1974, dando à população um acesso sem precedentes a arquivos confidenciais do governo.
Eles revelam que, embora o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tenha encerrado sua investigação pública sobre OVNIs, centenas de avistamentos documentados continuam sem explicação. Os documentos divulgados também revelam que várias agências governamentais têm escondido importantes relatórios de OVNIs por décadas. Venha conosco investigar por que as principais agências governamentais ainda estudam OVNIs, mas mantêm suas descobertas em sigilo em Alienígenas. 20 de julho de 1969. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Pousar na Lua foi um ato de coragem. Nós aceitamos o risco. Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Quando a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, havia uns locais que eles deveriam ver. Mesmo quando orbitavam a Lua, havia certas áreas que eles deviam examinar com cuidado e fotografar. Você deve se perguntar se a NASA já tinha certas partes da Lua escolhidas. Eles escolheram aquelas áreas por elas serem estruturas artificiais, e eles sabiam disso. De acordo com registros da NASA, a área da Lua chamada de Mar da Tranquilidade foi escolhida para a primeira aterrissagem por ter uma superfície plana. Mas alguns pesquisadores dizem que esse local foi escolhido porque naquela data as coordenadas se alinhavam diretamente sob o cinturão de Órion. Eles escolheram os locais de aterrissagem primeiramente, escolhendo uma data específica, uma latitude e uma longitude específica e uma hora específica também. Depois você tinha que voltar a partir daquela posição para criar o que chamam de janela de lançamento. A pessoa que escolheu todas as datas e horários de aterrissagem da Apollo, inclusive na missão Apollo 11, foi um homem chamado Farouk Elbaz. Seu pai era especialista na religião estelar dos antigos egípcios. De acordo com crenças antigas egípcias, as cerimônias feitas diretamente sob o cinturão de Órion produziam um alinhamento sagrado no qual humanos podiam se comunicar com Osíris. Para os antigos egípcios, aquela constelação era uma corporificação do grande deus Osíris. Sírius era a representação de sua esposa, de sua irmã e de sua consorte Ísis. Juntos, aqueles dois essencialmente comandavam os céus. E a vida do povo egípcio era ditada pela rotação, pelo movimento e pela localização daqueles dois objetos celestiais nos céus. A Apollo 11 aterrissou num dia específico e numa hora específica, quando as 3 estrelas do cinturão de Órion estavam no horizonte. Naquela hora, 33 minutos depois de aterrissar, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, executou uma cerimônia a bordo do módulo lunar com Neil Armstrong. O que eles fizeram foi versar vinho em cálices, partir um pão e fazer essencialmente o que chamamos de cerimônia de comunhão. O interessante da cerimônia de comunhão é que, apesar de ser católica, ela tem origens num ritual mais profundo e mais antigo, que era uma oferenda ao deus Osíris. Então eles fazem essencialmente uma oferenda a Osíris. Eu acho que é por isso que eles aterrissaram naquela data e horário. Certos rituais têm que ser realizados em certos momentos em que essa conexão com a inteligência não humana pode acontecer. Os sacerdotes de nossos ancestrais, através da tecnologia ou através de certos meios, era a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Quem a NASA esperava encontrar na Lua?
foi porque descobriu-se algo no caminho. E essa descoberta foi de que houve uma visita alienígena. E eles já sabiam disso. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas da missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. Se observarmos os emblemas da missão, o símbolo da Mercury é parecido com um Enki egípcio, e é irônico você ter esse tipo de simbolismo egípcio no que deveria ser uma representação de Mercúrio, o mensageiro. Deveria ser da mitologia grega, mais do que da mitologia egípcia. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua. Porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui. Há algumas pessoas que pensam que, com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apollo. Minha crença pessoal é de que, em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Mas se a NASA possuía evidências de vida extraterrestres, o que ela está escondendo? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar.
Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses: Ísis, Osíris, Horus e Set. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. A maioria dos cientistas da NASA concordam que explorações futuras do espaço vão descobrir vida em outros planetas. Mas elas também poderiam revelar provas de que os deuses da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres. Os antigos egípcios acreditavam que de Sírius e de Órion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Órion e Osíris eram iguais no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Órion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século VII a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o Zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus,
e o Deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Sipasi-Ana, que quer dizer pastor de Anu. Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como Deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro e com referência a ele como mensageiro. Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem, na verdade, mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5.000 anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana? Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedouro de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Quando se veem as correlações entre Órion, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Órion, é de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Órion, o que acharíamos lá, provavelmente, seria um planeta muito, muito similar à Terra.
11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Órion. Uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então essa parte de Órion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Órion. Estrelas que nascem obviamente mostram que certas coisas estão acontecendo no local a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Órion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo, mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo, da nossa própria espécie do futuro. E se for assim, como chegaremos lá? E o que ou quem vamos encontrar quando chegarmos? Talvez um dia desvendemos o mistério de Órion e revelemos nossa origem celeste por nós mesmos. Em 1996, a Força Aérea Norte-Americana encomendou um estudo secreto chamado Relatório 2025. No qual os militares examinaram a viabilidade de capacidades e táticas de combate no ano 2025. Uma das áreas que parecia pronta para pesquisa, exploração e desenvolvimento foi a modificação do clima como uma arma de guerra. As pessoas podem pensar que a ideia de utilizarmos o clima é algo que saiu direto da ficção científica, a ideia de podermos pulverizar nações inteiras só modificando e explorando o clima. Porém, esse é um relatório verificável que agora está em domínio público. Então sabemos que o governo e as forças militares estão pesquisando modos de transformar o clima em uma arma. Uma das grandes vantagens de usar o clima como arma é que é muito difícil provar quem o atacou. Outra coisa é que o clima sozinho pode causar muito mais danos do que as armas. Poderíamos ter, por exemplo, uma tempestade poderosa que atravessasse os Estados Unidos e causasse um nível de destruição nuclear em um amplo território. Tem havido muitas tentativas de controlar o clima durante uma guerra. E uma das tentativas mais famosas foi no Vietnã.
quando houve um esforço real para semear as nuvens sobre a trilha de Ho Chi Minh e criar chuvas torrenciais que inundaram o norte vietnamita e as linhas de suprimento Vietcong, reduzindo sua utilidade e cortando os suprimentos para as guerrilhas no sul. Certamente tivemos sucesso em semear as nuvens. Se o clima pode ser manipulado pelos militares para produzir tempestades intensas e até mesmo catástrofes, isso é só uma inovação recente? Ou existem indícios do uso do clima como arma no passado? Se a raça humana no início do século XXI está transformando o clima em arma, por que alienígenas de algum modo distante já não teriam desenvolvido? Se os alienígenas antigos puderam transformar o clima em arma, não acho que possamos descartar a ideia de que talvez algumas das grandes inundações antigas não teriam sido obras de deuses, mas poderiam ser causadas por alienígenas, com tecnologia muito avançada que quisessem realmente extinguir a raça humana. Japão. Sexta-feira, 11 de março de 2011. A 70 quilômetros da costa nordeste, um terremoto de magnitude 8,9 graus produziu um levantamento explosivo do leito do mar. A 320 quilômetros dali, em Tóquio, edifícios balançaram violentamente. Meia hora depois do terremoto, um poderoso tsunami de 10 metros atingiu a costa norte do Japão. E lavou a paisagem, chegando a 10 quilômetros no interior e destruindo tudo em seu caminho. Segundo a agência de notícias Kyodo do Japão, nos dias seguintes à devastação, milhares de OVNIs foram avistados sobre o Japão. Se for verdade, o que isso significa? É interessante notar que quando o tsunami ocorreu, houve subitamente um aumento de avistamentos de OVNIs naquela área do Japão. Então temos que pensar, será que os extraterrestres estão especialmente interessados no que acontece conosco durante as catástrofes e eventos desastrosos que estão ocorrendo neste planeta? Eu também acredito que é possível que os extraterrestres estejam influenciando alguns desses eventos. Seria mesmo possível que forças extraterrestres estejam por trás desses desastres mortais? Creta. Localizada no meio do mar Mediterrâneo, é a maior das ilhas gregas. Os gregos antigos atribuíam os terremotos ao deus do mar, Poseidon. Segundo os mitos gregos, Poseidon era conhecido como aquele que sacode a terra por causa de seu poder para provocar terremotos, tempestades marítimas e tsunamis. Os povos antigos atribuíam os desastres naturais aos deuses como uma resposta lógica, porque, em primeiro lugar, esses eventos são mortais. E suas vidas dependiam de tentar acalmar ou agradar os deuses que controlavam tudo isso. Creta era considerada o lar dos deuses. Existem cavernas hoje em Creta que nós podemos visitar que eram identificadas como o lugar em que Zeus foi criado, de bebê a menino. Então, quando vemos algo que aconteceu em Creta, no início da era cristã, temos que nos perguntar se isso é algo que iria mudar o futuro da humanidade. Isso poderia ser a ira de Poseidon, porque o que acontecia na época era que os primeiros cristãos estavam lutando contra o ressurgimento do paganismo. E esse tsunami veio para destruir, finalmente, toda a religião pagã na área. E assim, a cristandade moderna se tornou dominante.
Mas seria o deus Poseidon apenas uma figura de mitos e lendas? Ou será que esse ser sobrenatural tinha uma origem em outro mundo? Poseidon sempre era representado segurando esta arma ou ferramenta, um tridente. E esse tridente podia provocar terremotos ou tsunamis e podia controlar os oceanos com o tridente. Nós temos que nos perguntar se esse tridente não era algum tipo de equipamento extraterrestre de alta tecnologia. As armas usadas pelos deuses gregos podem ser comparadas em alguns aspectos às armas modernas. É interessante que a Marinha dos Estados Unidos tenha desenvolvido mísseis nucleares para seus submarinos com os nomes de Poseidon e Tridente. Talvez Poseidon estivesse despejando sua ira sobre a Creta antiga, por estar sendo rejeitado como um deus. Será mesmo possível que os megadesastres provocados por terremotos e tsunamis pudessem ser provocados por tecnologia alienígena? Se for assim, esses eventos catastróficos poderiam ter sido provocados para mudar o curso da história humana? Talvez mais indícios possam ser encontrados na tecnologia militar moderna, projetada para usar o clima como uma arma de destruição em massa. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Às 4h53 da tarde, um forte terremoto de magnitude de 7 graus sacudiu a capital Porto Príncipe. Segundo os relatos locais, os missionários no Haiti viram uma estranha bola de luz flutuando nos céus, menos de 24 horas antes do terremoto. Os OVNIs têm sido vistos por toda a história em conexão com terremotos. Os cientistas costumavam desconsiderar a ideia das luzes e terremotos até 60, quando foram fotografadas no Japão. Finalmente, eles tiveram de concordar que existem mesmo fenômenos aéreos estranhos que acompanham os terremotos. Se fossem apenas placas tectônicas que liberassem, por exemplo, uma descarga no ar, elas se extinguiriam muito depressa. Mas estamos falando de luzes brilhantes que pairam e duram. Será que uma súbita descarga de muita energia poderia produzir as luzes estranhas no céu sobre as zonas de terremoto? Ou será que as luzes e os desastres naturais têm uma origem mais tecnológica? Relatos de um grande dilúvio que destruiu o mundo podem ser encontrados nos mitos mais antigos de muitas culturas ao redor do mundo. Tanto a Bíblia judaica quanto o Alcorão islâmico descrevem uma inundação épica no mito da Arca de Noé. Deus estava infeliz com o povo que vivia em pecado e, como uma punição e também um ato de purificação, enviou um grande dilúvio. A maioria dos seres morreria, exceto alguns pássaros e peixes. Mas Noé foi instruído especificamente para construir uma arca que sobreviveria à tempestade. Noé devia juntar pares de animais que respiravam ar na terra e levar esses animais e sua família para a arca. E depois choveria por 40 dias e 40 noites. A terra inteira foi inundada. E todos os animais que respiravam ar e todas as pessoas morreram. Na antiga Mesopotâmia, uma história similar de uma inundação catastrófica foi escrita em tábuas de argila em 2000 a.C. O épico de Gilgamesh, esse antigo poema sumério, descreve deuses raivosos que enviaram um grande dilúvio para destruir a humanidade, mas permitiram que alguns escolhidos sobrevivessem. Os deuses tinham criado a humanidade para realizar todos os trabalhos que fossem necessários. Mas o que aconteceu foi que, segundo as antigas histórias da Mesopotâmia, os seres humanos começaram a causar muitos problemas. Eles se tornaram ruidosos e rebeldes e chegou a hora de destruí-los. E é isso que dizem as antigas histórias da criação. Será que essas histórias de dilúvios que inundaram o mundo surgiram apenas da imaginação humana? Ou elas foram reais?
Se foi assim, essa devastação poderia ter uma origem extraterrestre. Existem mais de 1000 mitos diferentes de inundações em culturas de todo o mundo. E a tendência dos arqueólogos tem sido dizer que isso ocorre só porque as fantasias das pessoas funcionam do mesmo modo. Mas eu acho, sinceramente, que as fantasias das pessoas funcionam do mesmo modo, para o motivo do mito do dilúvio ser universal. Acho que é uma lembrança do que aconteceu no final da Era do Gelo. O que é mais misterioso é que, junto com essas lembranças de devastação global, existem também memórias de seres quase divinos, com poderes e capacidades incríveis que se envolveram nesse cataclismo. As histórias do dilúvio são mesmo muito interessantes. O que todas dizem é que os anjos, os deuses, como quer que os chamemos hoje, eles basicamente se cansaram da humanidade e tinham uma intenção clara de extinguir ou diminuir a raça humana. Bem, aqui nós temos um exemplo perfeito de que talvez os extraterrestres estivessem infelizes com o Homo sapiens e é possível que tenham então criado um tipo de catástrofe, uma inundação para eliminar a humanidade. Mas também é possível que extraterrestres benevolentes nos alertassem sobre uma catástrofe próxima para que nem todos fossem destruídos. Forças alienígenas poderosas estão manipulando a história humana para nos testar? Ou a humanidade é só um peão no grande experimento cósmico criado por forças extraterrestres? Para nos fortalecer? Ou estão criando o caminho para o futuro da Terra? Um futuro no qual os seres humanos não existirão mais. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Uma alegação sustentada pelas supostas descobertas de um homem chamado Gary McKinnon. Gary McKinnon, que alguns anos atrás invadiu computadores protegidos da NASA nos Estados Unidos e encontrou documentos incríveis que listavam supostos oficiais não terrestres. Se os extraterrestres estiverem no planeta Terra, eles podem estar aqui para nos salvar ou para nos destruir. Sem dúvidas, a descoberta mais fascinante que McKinnon disse ter feito foram os arquivos que falavam sobre algo chamado agentes não terrestres. McKinnon falou sobre como esses agentes eram supostamente enviados para naves, cujos nomes começavam com USSS, que poderiam ser naves espaciais dos Estados Unidos. Na mente de McKinnon, ele tinha descoberto uma prova concreta de um programa espacial clandestino e altamente confidencial do exército norte-americano que ocorria paralelamente ao programa espacial normal da NASA. Em resposta, McKinnon falou publicamente e alegou que estava buscando informações suprimidas pelos governos sobre energia alternativa de OVNIs. Mas ele disse que o que encontrou foi, na verdade, evidência de uma conspiração ainda maior. Dentre as coisas que eu encontrei, havia uma planilha de Excel intitulada Funcionários Não Terrestres, que eu deduzi que seria uma frota espacial. Seus nomes estavam listados e eu não consegui encontrá-los na internet naquela época. Havia também uma lista de naves. Eu pesquisei o nome das naves no Google e não encontrei nada. Então eu sabia que não eram navios que trafegam nos oceanos. O interessante é que alguns nomes de navios eram de pessoas supostamente envolvidas com os 12 Majestosos. Se havia um programa espacial secreto e se ele tinha alguma coisa a ver com a engenharia reversa da nave alienígena caída,
Então o nome dessas pessoas do MJ-12 é exatamente o que nós esperamos encontrar numa pesquisa assim. De acordo com McKinnon, o arquivo mais chocante que ele encontrou foi em um computador do Centro Espacial Johnson da NASA. Dentro de uma pasta intitulada Não Filtrado, ele encontrou uma imagem miniatura de uma foto de alta resolução do satélite da NASA que parece mostrar uma espaçonave incomum. Eu cliquei 2 vezes na imagem e começou a abrir muito devagar. Mas eu consegui ver um OVNI tubular no formato clássico de charuto. Com esse tipo de cúpula geodésica, como uma metade de bola de golfe presa na parte de cima e de baixo. E eu fiquei maravilhado. Porque encontrei prova verdadeira do que eu achava que era um OVNI, apesar de poder ser uma espaçonave secreta. Vai saber. Mas lá estava ela na minha frente, aberta na tela. E então, de repente, eu vi o mouse se mover pela tela, clicar no ícone de conexão e escolher desconectar. E eu perdi a chance de transferir totalmente a foto para minha máquina. Então, foi um momento que encontrei, mas também, eles me pegaram. Em 1964, a Ranger 7 torna-se a primeira espaçonave americana a enviar fotos de um mundo jamais visto. A Lua. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Este documento prova que o governo americano trabalha com alienígenas descobertos na Lua. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos. Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade secreta. Até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto parece quase plausível demais. Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos. Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Aparições de OVNIs no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre. Mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra? E para todos os seus habitantes? Os seres humanos são muito entusiasmados com a vida em outros planetas. Há um monte de espaço vazio lá fora e seria um grande desperdício se não houvesse mais vida. Por que haveria este vasto universo só para nós? Sempre me perguntaram se estamos sozinhos. Existe vida lá fora? Existem outros seres inteligentes? E é por isso que insistimos tanto na busca de outra Terra. Se há tantos outros planetas lá fora, e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande, por que ninguém ainda nos visitou? As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial.
Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Drake não conseguiu captar nada, mas nascia a radioastronomia. Se não podíamos ver os alienígenas no espaço, talvez pudéssemos ouvi-los. Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua, e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante e sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo. E que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem, será que estamos sozinhos? A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas. E esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos. Em 1776, nascem os Illuminati e se espalham e crescem. E, ao mesmo tempo, os eventos de 1776 levaram à Declaração da Independência. E temos cartas que George Washington escreveu alertando que os Illuminati tentavam emergir e tomar conta da maçonaria. As mesmas pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento da maçonaria também foram muito interessadas na história egípcia. Eles eram inspirados pela ideia de buscar conhecimentos ancestrais. Outros símbolos maçônicos que podem ser encontrados em Washington têm uma semelhança muito grande com ícones conhecidos da antiguidade egípcia. A esfinge, o obelisco, as pirâmides e o olho que tudo vê. Não é coincidência que tanto Thomas Jefferson quanto Benjamin Franklin acreditassem em vida extraterrestre. Eles eram cientistas, astrônomos, experientes que estudavam as condições do clima, e sua crença na vida de outros planetas fazia parte da visão científica que tinham sobre o universo.
Thomas Jefferson é, até os dias de hoje, a figura política de mais alto escalão a ter reportado um objeto voador não identificado na história dos Estados Unidos da América. Será que George Washington recebeu algum conhecimento secreto em Valley Forge que o ajudou a fundar a nova nação, conhecida hoje como Estados Unidos da América? Será que ele dividiu esse conhecimento com outros pais da nação, como Thomas Jefferson e Benjamin Franklin? E será que eles, por sua vez, passaram esse conhecimento adiante para aqueles que o seguiram? Se seres extraterrestres realmente estiveram presentes durante a fundação dos Estados Unidos, qual foi o motivo que os trouxe até aqui? Havia algum plano do qual não temos conhecimento? E, finalmente, será que voltarão um dia? Depois de décadas de sigilo, negações e encobrimentos, a CIA torna públicos documentos que reconhecem a existência de um centro de investigação militar ultrassecreto, conhecido como Área 51. Foi um anúncio histórico. Finalmente, todos os anos de rumores de que tudo não passava de apenas teorias da conspiração. Os rumores se tornam verdade e todos os relatos tinham sido validados. O governo federal foi forçado a reconhecer a existência da base na Área 51, por causa de um pedido pela Lei de Liberdade de Informação. Demorou mais de uma década para responderem. Mas, no final, tiveram que admitir o que todo mundo já sabia: que a Área 51 existia. Desde 1955, essa base ultrassecreta, localizada no remoto deserto do sul de Nevada, tem sido considerado o epicentro dos projetos militares mais sigilosos, como, por exemplo, o avião espião U-2 mais conhecido como Dragon Lady e também o avião F-117, com tecnologia stealth. Mas muitos acreditam que nos recantos mais escuros da Área 51 se esconde um segredo ainda maior. Um que oculta a prova definitiva de contato extraterrestre. Enquanto a admissão de que a Área 51 existia foi importante, isso não foi longe o suficiente para muitas pessoas, que estavam esperando que o governo fosse confirmar que todos os rumores sobre OVNIs acidentados e tecnologia alienígena recuperada eram verdadeiros. Mas o governo não disse nada sobre isso. Eles só nos deram a quantidade mínima exata da informação que foi solicitada. Eles não nos deram mais informações. Na verdade, o governo ainda está encobrindo muitas evidências de tecnologia extraterrestre. O que exatamente acontece na Área 51? Ao longo dos anos, tem havido uma série de alegações de pessoas que estiveram associadas com a Área 51 e que falaram com jornalistas ou delatores, em que afirmaram, bem explicitamente, que existe tecnologia extraterrestre na Área 51. A teoria era que tinham contratado especialistas em ciência de propulsão, engenheiros e físicos para fazerem a engenharia reversa da tecnologia de propulsão de naves alienígenas, que era muito mais avançada que a nossa tecnologia atual, e que tudo isso era feito na Área 51. Também há rumores de que há naves alienígenas na base que foram testadas e voaram. É possível que os cientistas da Área 51 conseguiram não apenas estudar, mas obtiveram sucesso e aprenderam com engenharia reversa de uma nave extraterrestre. Por 30 anos, as pessoas têm ido ao perímetro com binóculos e telescópios e veem objetos brilhantes fazendo movimentos angulares, ou movimentos de zigue-zague, e de maneiras que parecem estar bem além de qualquer coisa que já vimos na Terra. E tecnologia de propulsão que não é facilmente identificável. Mas se a Área 51 é o lugar onde o governo do Zéu está realizando sua pesquisa militar mais secreta, e, possivelmente, escondendo décadas de evidências sobre o contato com alienígenas. O quão secreta é agora? Se todos já sabem que ela existe, e que tipo de trabalho é feito lá? A Área 51 teria sobrevivido ao seu propósito como base militar estratégica? Em busca de respostas, os militares obtiveram êxito em fazer a engenharia reversa com tecnologias de antigravidade em discos voadores na Área 51, no que estão trabalhando agora. E se a finalidade ainda é operar como o laboratório mais sigiloso do governo? Por que admitiriam a existência da Área 51? Especialmente após décadas de silêncio. Uma possibilidade quanto ao anúncio público de que a Área 51 existe é que mudaram as operações para outro lugar. Em outras palavras, a CIA, o governo,
só decidiu revelar a respeito porque os segredos foram enviados para outro lugar. Então, de certo modo, talvez a pergunta não devesse ser o que acontece na Área 51. Mas o que acontece na Área 52 e 53. Poderiam realmente existir outros locais ainda mais secretos, onde o governo continua a estudar e replicar tecnologia extraterrestre. Ter um único local onde todos realizam a pesquisa não é uma boa ideia, porque seria difícil esconder do público em geral. Então, a ideia de que haveria apenas uma Área 51, onde fazem a engenharia reversa de espaçonaves alienígenas, hoje, parece um conceito um tanto obsoleto. Se eu fosse fazer isso, espalharia partes da tecnologia por todo o país. É possível que a razão dos oficiais do governo terem revelado a existência da Área 51 é porque querem usá-la como chamariz, uma isca para abafar a verdade sobre o contato extraterrestre. Uma base secreta que distancia o foco de possíveis operações maiores. Em vários locais por todos os Estados Unidos, o fato de, finalmente, terem admitido que a Área 51 existe, a meu ver, não passa de uma cortina de fumaça. Há muita atividade ocorrendo em enormes instalações subterrâneas. Pode pegar tudo o que tem de melhor e que não quer que alguém veja, e simplesmente levar para outro lugar em um piscar de olhos. Enquanto o público mantém o foco no que está ou não acontecendo na Área 51, o governo poderia estar escondendo sua pesquisa da tecnologia extraterrestre em outros locais estratégicos por no mundo todo. Talvez a resposta pode ser encontrada investigando relatos de uma extensa operação no deserto de Nevada. No perímetro da Área 51, existe uma suposta rede de túneis. A mina Tempe-Ute é uma dentre várias antigas minas de Nevada, que têm sido utilizadas para expandir as operações na Área 51, maior nos subterrâneos. Mas se for assim, como o governo é capaz de conduzir uma operação tão massiva sem levantar suspeita dos mineiros locais? As minas daqui têm ouro, prata e chumbo. Então, qualquer mina ficaria feliz em aceitar o minério. É como dinheiro de cala a boca. Por isso tudo foi silenciado sobre a base e os túneis da Área 51. Isso explica a razão para as pessoas irem ao subsolo. É para que seus experimentos não sofram interferência, ou pouca interferência. As Forças Armadas do ZEU têm expandido suas operações na Área 51 não para fora, mas para baixo, a fim de manter seu trabalho sigiloso ainda mais secreto do que antes, com base em muita pesquisa séria. Que muito provavelmente existe uma grande rede de bases e túneis subterrâneos interligados. Eles originalmente começaram a fazer isso apenas para se protegerem contra um possível ataque alienígena. Começaram com isso e não pararam mais. Há aqueles que acreditam que as operações subterrâneas sendo realizadas na Área 51 seria apenas uma das muitas instalações secretas do governo americano, cada uma ligada à outra por uma vasta rede de trens subterrâneos de alta velocidade. Dizem que existe um sistema de trens subterrâneos em Colorado Springs. Essa montanha foi escavada pelos militares americanos. É onde dizem ter uma base subterrânea extraterrestre. Todas essas bases militares estão interligadas por um sistema secreto de trens subterrâneos. As pessoas que olham para a Área 51 avistaram OVNIs entrando e saindo daquela montanha. O governo diz que não tem nenhuma base militar lá, e que não existe uma rede subterrânea de trens. E, no entanto, as pessoas que vivem lá dizem que há algo acontecendo. Mas os pesquisadores, por décadas, sabem e investigam coisas que aconteciam lá. Existe realmente uma vasta rede de laboratórios ultra-secretos do governo, cada um realizando experimentos usando tecnologia extraterrestre. O motivo disso tudo ninguém sabe, mas em breve teremos mais informações e você não perca os próximos episódios. Por hoje é isso. Deixem sua opinião nos comentários, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube.
Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando outro vídeo for postado. Curtam nossos vídeos do tipo shorts de curta duração, ajuda o canal a dar essa força para nós, e também estamos publicando vídeos no TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Agora também estamos postando vídeos no site Rumble. Quem curte o tema sobre alienígenas, se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura.